Você já se sentiu sozinho em uma sala cheia de gente? Já sentiu que, apesar de estar conectado a milhares de pessoas pelo celular, ninguém realmente te ouve? Isso não é um acidente do destino, é um projeto. O sistema sabe que um homem conectado à sua comunidade, à sua família e aos seus valores é impossível de ser dobrado. Por isso, a Dark Psychology institucional trabalha dia e noite para isolar você. Eles não precisam de paredes de concreto para te prender. Eles só precisam que você se sinta um estranho entre os seus. Hoje, no Fragmentos de Verdade, eu vou te mostrar como a engenharia da solidão está sendo usada para derreter a sua resistência e te transformar em um consumidor passivo e obediente. Fica comigo, porque quando eu te mostrar o que eles estão fazendo com a sua percepção de tribo, você nunca mais vai olhar para uma rede social da mesma forma. O mecanismo. A primeira regra da quebra psicológica em prisioneiros de guerra é o isolamento. Quando você retira o contato social, a mente humana começa a alucinar e a buscar qualquer autoridade para se agarrar. O sistema moderno faz isso de forma invisível. Eles incentivam o conflito geracional. Dizem que os seus pais são ultrapassados e que os seus filhos são alienígenas. Eles criam bolhas ideológicas onde você só fala com quem concorda 100% com você, transformando qualquer vizinho com uma opinião diferente em um inimigo mortal. O resultado? Você se sente sozinho, cercado de inimigos ou ignorantes. E um homem sozinho é um homem que busca proteção no Estado, nas corporações e no consumo. A armadilha da conexão digital. A Dark Psychology utiliza a ilusão de tribo. Eles te dão 5.000 amigos no Facebook e 10.000 seguidores no Instagram, mas nenhum deles vai te ajudar a mudar um pneu na chuva ou te segurar a mão no hospital. É uma conexão de baixa fidelidade que sacia o seu instinto social superficialmente, mas deixa a sua alma passando fome. Você está conectado, mas está desamparado. E o desamparo, como já vimos, é o precursor da submissão total. Eles querem que a sua única lealdade seja com a tela à sua frente, porque através dessa tela, eles são os donos da sua verdade. O processo de despersonalização. Depois de isolar você, a Dark Psychology avança para a segunda fase da arquitetura da submissão, a diluição da identidade. O sistema não quer indivíduos soberanos, ele quer componentes intercambiáveis. Para isso, ele precisa que você pare de se ver como um ser humano único, com história e valores próprios, e passe a se identificar apenas com rótulos coletivos. Se eles conseguem fazer você se definir apenas pela sua cor, pelo seu gênero ou pela sua inclinação política, eles ganharam. Porque agora você não pensa mais por si mesmo, você pensa pelo grupo. E quem controla a narrativa do grupo, controla você. O Ronald alerta. A coletivização da mente é o cemitério da inteligência. Quando você se torna parte de uma massa, a sua responsabilidade individual desaparece. E é nesse vácuo moral que as maiores atrocidades da história foram cometidas. O mecanismo da sinalização de virtude. Eles usam o seu desejo biológico de aprovação para te transformar em um vigia do próprio vizinho. A sinalização de virtude é uma ferramenta sombria de controle social. O sistema dita o que é correto sentir ou dizer hoje, e você corre para as redes sociais para postar o símbolo da vez, não porque você acredita naquilo, mas porque tem pavor de ser excluído da tribo digital. Isso cria um estado de vigilância constante. Você começa a policiar os seus próprios pensamentos antes mesmo de eles serem formulados. Você deixa de ser um observador da realidade para se tornar um repetidor de slogans. A sua identidade real é trocada por uma persona, aprovada pelo algoritmo, uma máscara que você usa para evitar o cancelamento social. A perda da memória histórica. Uma identidade sólida precisa de raízes.
Por isso, a psicologia sombria e institucional foca na destruição do passado. Eles ridicularizam as tradições, apagam os heróis e reescrevem a história para que você se sinta um órfão temporal. Um homem sem passado é um homem sem bússola. Se você não sabe de onde veio, você aceita qualquer destino que eles te oferecerem. Eles querem que a sua memória seja curta, focada apenas no próximo escândalo, na próxima trend, no próximo ciclo de 24 horas de indignação. Enquanto você vive no eterno presente da ansiedade digital, eles constroem o futuro que melhor os serve. Soberania intelectual exige que você resgate a sua história das mãos dos seus captores. O tempo como petróleo. Se você não está pagando pelo produto, você é o produto, mas a Dark Psychology vai além. Você não é apenas o produto, você é o combustível. Na economia da atenção, o seu tempo é minerado com a mesma agressividade com que as corporações extraem petróleo da terra. Cada segundo que você passa rolando o feed sem propósito é uma vitória para a arquitetura da submissão. Eles não querem apenas o seu dinheiro, eles querem o seu silêncio. Porque um homem que não tem tempo para refletir é um homem que não tem tempo para se rebelar. O sistema te mantém em um estado de estimulação constante para garantir que a sua mente nunca entre em modo de repouso, onde a soberania intelectual costuma florescer. O sequestro da dopamina. Eles mapearam os seus circuitos de recompensa com precisão militar. Cada notificação vermelha, cada vibração no seu bolso é um gatilho projetado para liberar uma pequena dose de dopamina. É uma micro-recompensa que te mantém viciado no ciclo de busca. Você não abre o aplicativo porque quer ver algo específico. Você abre porque o seu cérebro está desesperado pelo próximo clique químico. A psicologia sombria transformou o seu smartphone em uma máquina de caça-níqueis que você carrega no bolso 24 horas por dia. Eles criaram uma fome que não pode ser saciada, transformando você em um mendigo digital, implorando por migalhas de relevância em um mundo virtual que eles controlam. A morte da contemplação. A soberania exige profundidade, mas o sistema te entrega apenas superfície. A Dark Psychology promove a fragmentação da sua atenção através de vídeos de 15 segundos, manchetes sensacionalistas e interrupções constantes. O objetivo é destruir a sua capacidade de leitura profunda e pensamento complexo. Quando você perde a habilidade de se concentrar em uma única ideia por mais de 1 minuto, você se torna incapaz de entender os mecanismos que te escravizam. Você passa a viver em um estado de reação permanente, saltando de uma indignação para outra, de uma tendência para outra, sem nunca aprofundar as raízes do seu próprio conhecimento. O Ronald avisa: quem controla o seu foco, controla a sua realidade. Retomar a sua atenção é o primeiro ato de guerra contra o sistema. A ilusão da maioria. Você já se sentiu como se fosse a única pessoa no mundo a perceber que algo está errado? Esse sentimento de isolamento intelectual não é um defeito da sua percepção. É o resultado de uma técnica de Dark Psychology chamada engenharia do consenso. O sistema utiliza exércitos de perfis falsos, algoritmos de recomendação e especialistas de aluguel para criar a ilusão de que todo mundo pensa da mesma forma. Eles sabem que o ser humano tem um pavor ancestral de ser o dissidente da tribo. Quando você olha para a tela e vê uma avalanche de opiniões idênticas, o seu cérebro entra em modo de autodefesa. Você começa a censurar a sua própria lógica para se ajustar ao que parece ser a vontade da maioria. Mas lembre-se, a verdade não é democrática. A unanimidade fabricada é a ferramenta favorita de quem quer governar sem resistência. A janela de Overton e a normalização do absurdo. Como eles fazem você aceitar hoje algo que você consideraria loucura há 5 anos? Eles usam a janela de Overton. É um processo gradual de manipulação da percepção pública. Primeiro,
Introduzem uma ideia radical como algo impensável apenas para gerar choque. Depois, movem a discussão para o campo do radical, depois para o aceitável, até que finalmente o absurdo se torna política pública. Você não percebe a mudança porque ela é feita em micropassos. É a tática da rã na água fervendo. O sistema aumenta a temperatura da bizarrice tão lentamente que quando você percebe que está sendo cozido, já perdeu a força para pular fora. A soberania intelectual exige que você mantenha uma memória longa, capaz de comparar o presente com o passado sem os filtros da normalização atual. O fim do debate real. Para garantir que a engenharia do consenso funcione, a psicologia sombria precisa destruir o debate. Eles não tentam refutar as suas ideias. Eles tentam destruir a sua reputação. Surgem os rótulos. Se você questiona, você é negacionista, extremista ou fóbico. O objetivo desses rótulos é criar uma barreira psicológica. Eles querem que as outras pessoas tenham medo de te ouvir e que você tenha medo de falar. O debate é substituído pela sinalização de virtude e pelo linchamento digital. Quando a discordância se torna um crime social, a inteligência morre e a submissão se torna a única estratégia de sobrevivência. No Fragmentos de Verdade, nós não buscamos o consenso, nós buscamos a clareza. A verdade é frequentemente solitária, mas é o único terreno onde um homem soberano pode construir algo real. O sucesso do sistema. Você. A obra-prima da Dark Psychology não é a censura externa. É o momento em que você se torna o seu próprio censor. O sistema atinge a perfeição quando não precisa mais de algoritmos ou moderadores para te calar, porque você já faz isso sozinho. Isso é o autopoliciamento mental. Você sente o impulso de falar a verdade, de questionar o absurdo, mas antes mesmo da palavra chegar à sua garganta, o medo do julgamento, o medo do cancelamento e a necessidade de pertencer cortam a sua voz. Você aprendeu a amar as suas correntes porque elas te dão a ilusão de aceitação social. O Ronald avisa: a cela mais difícil de escapar é aquela que você mesmo ajuda a trancar por dentro. Você trocou a sua soberania intelectual por um lugar à mesa de um banquete feito de mentiras. A desintegração da coragem. Eles te convenceram de que a coragem é um erro e que a conformidade é uma virtude. Mas repare na anatomia do seu silêncio. Cada vez que você engole a sua verdade para evitar o conflito, um fragmento da sua alma morre. A psicologia sombria institucional quer que você seja agradável, moderado e inofensivo. Porque pessoas inofensivas não mudam a história. Elas apenas assistem enquanto a história é escrita por quem não tem medo de ser odiado. A soberania intelectual exige o sacrifício da sua reputação no tribunal da mediocridade. Se você não está disposto a ser o vilão na história de quem vive na ilusão, você nunca terá a força necessária para ser o herói da sua própria existência. O fragmento final, a libertação. Aqui está a verdade brutal que eles não querem que você descubra. O poder deles depende inteiramente da sua cooperação. No momento em que você decide que a sua integridade vale mais do que a sua conveniência, a arquitetura da submissão começa a ruir. A soberania começa no silêncio. Começa quando você desliga o barulho do mundo e volta a ouvir a voz do seu próprio discernimento. Não procure por líderes. Torne-se um observador soberano. Não busque por fórmulas. Busque pela verdade. Doa a quem doer. Começando por você mesmo. A farsa só continua enquanto houver público disposto a acreditar nela. O tribunal está fechado. O carcereiro interno foi exposto. Agora, a escolha é sua. Continuar sendo um componente do sistema ou tornar-se o erro que o desestabiliza. Inscreva-se no Fragmentos de Verdade. A jornada para a liberdade nunca é feita em bando. Até o próximo fragmento.